Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas. Sejam todos e todas bem recebidos aqui no meu canal. A aula de hoje é sobre termometria. Vamos lá. Minha primeira pergunta: quando tocamos em uma madeira ou em uma barra de ferro, ambos a mesma temperatura, ou seja, na temperatura ambiente, temos a sensação de que a barra de ferro está mais fria do que o bloco de madeira. O porquê? É a minha pergunta. E aí, gatinho, você sabe? Não? Eu já esperava, gatinho. Isso ocorre pois o nosso tato é impreciso e limitado. Eu vou dizer para vocês por que ele é impreciso e por que ele é limitado. Ele é impreciso, pois cada pessoa tem uma sensibilidade diferente uma da outra. Ou seja, depende da pessoa, do observador. Ele também é limitado, pois só permite uma avaliação de temperatura, em um limite razoável de valores. Quero fazer outra pergunta para vocês. Como então determinar o estado térmico de um corpo? Ou porque quando colocamos dois corpos, um quente e um frio, em contato próximo ao outro, durante um tempo, ambos ficam à mesma temperatura. Você sabe, gatinho? Não? É, eu sabia. Os corpos são formados de partículas que estão sempre em movimento. Esse movimento determina a energia térmica do corpo. Ou seja, a energia térmica do corpo é a energia cinética média das partículas que o compõem. Lembrando que a energia cinética depende da massa e da velocidade. Pergunta. Eu vou voltar aqui, eu esqueci de perguntar. Se o movimento das partículas for rápido, o corpo terá uma energia térmica maior ou menor? E aí, o que vocês acham? Pare um pouco, pense. Já responderam? Pois bem, vamos ver se vocês acertaram ou não. Quando mais rápido o movimento, maior será a energia em forma de calor. Observe a imagem. Veja que quando mais intensa é a agitação das partículas, na, na primeira imagem, maior será a energia cinética e, obviamente, maior a temperatura. Podemos tomar como exemplo uma panela de água ao fogo. Note que o movimento das moléculas da água aumenta, ou seja, fica mais intenso. Isso porque a energia cinética está aumentando e, consequentemente, a temperatura ficará maior também. E se for o contrário, eu pergunto, se eu colocar uma panela de água no gelo, o que acontecerá? Você sabe, gatinho? Sim, sim, claro que sabe. A energia cinética diminuirá e a temperatura também. Então vocês estão aprendendo agora, né? Se a energia cinética aumenta, a temperatura também aumenta. Se a energia cinética diminui, a temperatura também diminui. Conceito: a temperatura é a grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico. Esse conceito é importante, ok? Termômetros. Eles são usados para medir a temperatura. O primeiro termômetro é um termômetro químico. O segundo termômetro, esse do meio,
é um termômetro clínico. E o terceiro termômetro é um termômetro digital. Para medir a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, é usado o termômetro clínico. Vocês estão vendo que um estrangulamento no tubo, na parte inferior. Esse estrangulamento, essa parte mais fechada, na parte inferior do tubo, é responsável para que o mercúrio não desça rapidamente, ou seja, manter a medida da temperatura no termômetro. Na parte de baixo do termômetro ele é fechado. E por esse motivo o mercúrio, que é o líquido dentro do termômetro, não desce. É por isso que quando você retira o termômetro, ele continua marcando a temperatura máxima que ele tinha marcado antes. Os termômetros se baseiam na variação de alguns tipos de características físicas e que provocam mudanças de temperatura. Essas variações podem ser no comprimento de uma barra de metálica, como no caso o mercúrio, no volume de um sólido, líquido ou gás, na pressão de um gás, na cor de um corpo incandescente ou até mesmo na resistência elétrica de um condutor. Então, existem várias N ou outras variações. Essas características são denominadas propriedades termométricas ou grandezas termométricas. Na primeira imagem, você pode observar o ponto de fusão do gelo. Está aqui representado pelo θg. O ponto de fusão. O que é ponto de fusão? O ponto de fusão é o ponto que o sólido se torna líquido. Então, quando o gelo começa a derreter, ele entra no ponto de fusão. E aqui você tem o θv, que é o ponto de ebulição, o ponto de vapor. Ok? Sabemos que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E sabemos que ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aqui está no estado líquido, dentro do recipiente, e ele está mudando para o estado gasoso. Aqui você tem gelo dentro do recipiente que está passando para o estado líquido. Então você tem o ponto de fusão e você tem o ponto de ebulição. Nessa imagem notamos e lembramos da escala Celsius, Fahrenheit e da escala Kelvin. Ok? A escala Kelvin também é chamada de escala absoluta, pois quando chegamos no 0 Kelvin, significa que cessa toda a agitação, para. A molécula fica congelada. Entendeu? Por isso é chamado zero absoluto. Quero mostrar algo importante para vocês, que a escala Celsius ela vai de 0 a 100. É dividida em 100 partes. A escala Fahrenheit ela vai de 32 a 212, ou seja, dividida em 180 partes. E a escala Kelvin vai de 273 a 373. Também é dividida em 100 partes. Essas três aqui são da mais importante, é a Kelvin,
que também é chamada escala universal, é a temperatura universal. Eu quero explicar para vocês agora através do teorema de Thales. Não vou só mostrar aqui como provar para vocês. É o seguinte, veja, a escala Celsius ela não vai de 0 a 100, de 0 a 100. Pronto. Eu vou pegar aqui essa parte, eu chamei aqui de, eu tracei retas paralelas, tá aqui. E o x, esse que vai desse ponto a esse ponto aqui, que é uma temperatura qualquer, que eu chamei de θ, na temperatura Celsius, é uma temperatura Celsius que qualquer, chamam de θ. Você pega essa temperatura θ menos 0. Então seria assim, ó. Deixa eu trocar de cor. Ó, você pega essa temperatura aqui e fica θ menos 0, que vai dar quanto? θ, ok? E agora você vai pegar 100 menos 0, vai dar quanto? 100. Aqui embaixo deveria ter 100, né, professor? Sim, mas vou explicar por que não é 100. Aqui você tem esses três valores. Pega a temperatura Fahrenheit menos 32, está aqui, ok? E aqui, esse menos esse, vai dar 180, ok? Aqui vai dar 100 também, embaixo, não é isso? 273 menos... Não, 373 menos 273 vai dar 100. E aqui, temperatura Kelvin menos 273, está aqui em cima, ok? Bem, o que interessa para a gente, ele mostra aqui como transformar Celsius para Kelvin, ou vice-versa. Então, eu vou pegar essa parte e essa parte aqui, ok? Aqui é múltiplo de, você pode por 20, que vai dar 5. Aqui você vai dividir por 20 também, vai dar 9. E aqui você divide por 20 e vai dar 5. E você resolve aqui cruzando. Então fica assim, θ temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Vai multiplicar cruzado, ó. Vai ficar temperatura Celsius vezes 5 é igual a 5 vezes temperatura Kelvin menos 273. Eu tenho 5 aqui eu anulo, então o que sobra? Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Como o que me interessa é descobrir a temperatura universal Kelvin, então vou deixar isolado aqui esse temperatura Kelvin, e o menos 273 eu vou passar para o outro lado. Ó, vou deixar o Kelvin aqui, então fica θC, temperatura Celsius, mais 273.
Gente, isso aqui só é uma demonstração da fórmula. Vocês não precisam aborrecer a cabeça com isso. O que vocês precisam em provas é simplesmente saber a fórmula. Aqui, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. E é algo bem intuitivo, bem fácil. Por exemplo, se eu quero transformar 3 Celsius, graus Celsius em Kelvin, é fácil. Eu vou simplesmente, temperatura Kelvin é igual, eu vou colocar assim, temperatura Celsius mais 273. Então a temperatura Kelvin é só somar a temperatura Celsius mais 273. Então vai dar 276. Por que eu não coloquei o sinal de grau? Porque não colocamos o sinal de grau na temperatura Kelvin. Está errado dizer que é 273 grau Kelvin. Apenas 276 Kelvin. Espero que vocês tenham entendido a aula. Na próxima aula irei resolver exercícios, atividades. Se vocês quiserem mandar atividade para mim, fiquem à vontade, eu resolvo. Procure resolver questões do livro. Esse conteúdo tem no seu livro, tem na internet. Estudem e qualquer dúvida estou aqui. Deixe no comentário. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.